Olá, meus amigos, graça e paz, tudo bem com vocês? Aqui é o pastor Leandro Gifone. Gostaria de deixar uma palavra para o seu coração nesse dia. Essa palavra se encontra em Lucas capítulo 5, a partir do verso 1, que nos diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu que ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, ele estava junto ao lago de Genezaré e viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo descido, lavavam as redes. E entrando Jesus em um dos barcos, o que era de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da praia, e assentado ensinava do barco as multidões. E quando acabou de falar, disse Simão: volta-te ao lago e lança as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, nós, havendo trabalhado a noite inteira, nós não pegamos nada, nós não pescamos nada, mas porque você manda, lançaremos as nossas redes. E isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixe que rompia-lhe as redes. Então fizeram sinal aos companheiros do outro barco para que fosse ajudá-los. E foram e encheram os barcos, a ponto de quase virarem seus barcos. E vendo isto, Simão prostou-se aos seus pés, dizendo-lhe: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, porque agora em diante serás pescadores de homem. E arrastando eles os barcos para a praia, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Amém? Ô palavra maravilhosa de Deus para o seu coração. Meu irmão e minha irmã, aqui o texto da palavra do Senhor está falando sobre a pesca maravilhosa. E eu quero pegar essa palavra e falar sobre o milagre de Genezaré. Amém? O milagre que aconteceu neste lago chamado Genezaré. O texto da palavra de Deus está dizendo aqui que Jesus estava ensinando as multidões. E a Bíblia fala que as multidões começou então ali apertar Jesus ao ponto de ele se sentir sufocado. E quando ele olha para o lado, ele encontra 2 homens lavando as suas redes. Então Jesus, ele entrou em um dos barcos, o que era de Simão, e disse para Simão: Simão, leva-te-me um pouco adiante na água, porque eu preciso de espaço para estar ensinando a multidão. E a Bíblia fala que ele foi com Pedro, com Simão. E chegando ali, Jesus começa a ensinar aquela multidão. Jesus começa a pregar o reino de Deus. Jesus começa a pregar o milagre de Deus. Então a Bíblia fala que ao encerrar o seu sermão, ao encerrar o de seu discurso, a Bíblia fala que Jesus olha para Simão e diz para Simão: Simão, agora nós vamos voltar para o mar e você vai lançar as suas redes e nós vamos pescar. A Bíblia fala que naquele momento Simão olha para Jesus e diz para Jesus: mestre, nós passamos a noite toda pescando, nós passamos a noite toda e não conseguimos pegar nem sequer um peixe. Mas aí Simão diz para Jesus: mas por causa da sua palavra, porque o Senhor está pedindo, nós iremos lançar a nossa rede. E a Bíblia fala que quando eles lançaram a rede, eles pegaram uma quantidade de peixe
extremamente maior do que eles já pegaram em toda a sua vida, ao ponto deles começarem a gritar: ei, vem pra cá, porque tem muito peixe aqui, vem pra esse lado de cá. E os seus amigos foram e também encheram aqueles barcos, e era tanto peixe que o barco balançou querendo afundar, porque não aguentava pela quantidade de peixe que tinha. Mas por que Jesus fez esse milagre? Por quê? Porque naquele momento Pedro estava no lugar certo, na hora certa e com a pessoa certa, que é Jesus Cristo. O milagre em Genezaré, irmãos, ele começa a acontecer nas nossas vidas, em primeiro lugar, quando nós não desistimos de buscar pelo aquilo que Deus mandou nós buscar. Repara que o texto começa quando os discípulos estão ali lavando as redes. Então a primeira coisa para o milagre acontecer, irmãos, nós não podemos desistir daquilo que Deus falou conosco, daquilo que Deus colocou nos nossos corações. E eles estavam ali lavando as redes, ou seja, desistência. Ô meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa: lavar as redes significa desistir. Lavar as redes significa abandonar o propósito. Lavar as redes significa desistir do cumprimento da promessa de Deus. Lavar as redes significa virar as costas para um projeto que de repente você projetou para que você pudesse fazer, para que você pudesse realizar. Lavar as redes significa você olhar para uma dificuldade e não ter forças mais para enfrentá-la. Lavar as redes significa você olhar para uma situação e dizer: eu não tenho forças para enfrentar, eu não consigo mais vencer essa enfermidade, essa dificuldade. Mas eu quero dizer para você que Deus traz essa palavra hoje para o seu coração, para dizer para você: volte novamente para o propósito, volte novamente para o lugar do milagre. Genezaré está logo ali. Volte para o lugar que Deus chamou você, e você vai viver tudo aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Outra coisa muito interessante, a Bíblia fala que quando eles estavam ali naquele barco, Jesus fala para ele: ei, lance as suas redes. E ele diz: Jesus, não tem jeito, nós pescamos a noite inteira. O milagre em Genezaré começa quando eu e você obedecemos a voz e os mandamentos do Senhor. Você sabia disso? A Bíblia fala que Jesus falou: volte, lance as redes. E ele diz: porque tu mandas, pela tua palavra nós iremos lançar a rede. Sabe o que eu aprendo aqui, meu irmão? Que vai ter momentos na minha e na sua vida que não vai ser mais pela nossa força, não vai ser mais pela minha palavra, não vai ser mais pela ajuda que eu tinha dos meus amigos, não vai ser mais pelaquilo que eu pensava que poderia me ajudar. Vai ter momentos na minha e na sua vida que vai ser pela palavra de Deus, que vai ser pelo poder de Deus, que vai ser pelo agir de Deus. E nós precisamos confiar, nós precisamos crer que quando o Senhor se levantar, meu irmão, aí as coisas começam a mudar. Deixa eu dizer uma coisa para você: vai ter momento que Deus vai se levantar na sua vida, e se prepara, porque as coisas vão mudar. Vai ter momento que Deus vai se levantar nessa situação que você está vivendo aí agora, e aonde não tinha nada vai começar a dar frutos. Aonde não tinha nada, aonde não tinha uma possibilidade, olha, Pedro falou: pescamos a noite inteira, não tem peixe, não tem nada. Mas quando Jesus fala,
meu irmão, pode confiar, porque você vai encontrar aquilo que Jesus falou que vai ter lá. Ah, meu irmão, eu imagino a cara de Pedro, que quando ele lançou aquelas redes ali, e quando ele viu aquele montão de peixe balançar aquela rede, sabe o que Deus está falando para mim e para você nesse dia? Ei, o milagre que eu vou fazer na sua vida é grande, o milagre que eu vou fazer na sua casa é grande, o milagre que eu vou fazer na sua história vai impactar outra história. O milagre que eu vou fazer na sua vida vai se derramar para outras vidas. Por quê? Porque o milagre que Deus vai fazer na sua vida é grande. E Genezaré significa a sua vida hoje. De repente a sua vida simboliza Genezaré. Por quê? Porque Deus quer fazer da sua vida o lugar do milagre. Deus quer fazer da sua vida o lugar do milagre, assim como ele fez um milagre em Genezaré. Deus também quer fazer um milagre na sua vida. Deus quer fazer milagre, Deus quer fazer coisas grandes, Deus quer transformar a sua vida, assim como transformou a vida daqueles discípulos. Deus quer mudar a sua história, assim como mudou a história daqueles discípulos. Então não desanime, não entregue os pontos, não lave as redes ainda. Deus ainda tem algo para você fazer. Deus ainda tem algo nessa vida para você fazer. Então, em nome de Jesus, não entregue os pontos. Essa palavra vem para motivar você. Essa palavra vem para incentivar você a crer que o Senhor quer fazer coisas grandes na sua vida. Amém, irmãos? O milagre em Genezaré começa quando eu e você não entregamos os pontos, não desistimos da promessa, não abandonamos o propósito. O milagre em Genezaré começa quando eu e você compreendemos a palavra, entendemos a direção. Jesus falou, jogue ali, e eles foram lá e jogaram. Quando nós obedecemos a voz que nos diz, prossiga, avança. Oh, irmãos, o milagre em Genezaré começa quando eu entendo que assim como Deus fez o milagre lá, Deus também pode fazer o milagre aqui. Deus tem milagre para a sua vida. Deus tem milagre para sua casa, Deus tem milagre para sua família. Pastor, mas eu estou passando pelo momento tão difícil na minha vida. Ei, é o momento de lavar as redes. Esse momento não define a sua história. Esse momento não define a sua história. Pastor, mas eu estou chorando. Esse choro não define a sua história, porque a palavra de Deus diz que o choro ele dura uma noite, mas a alegria do Senhor vem ao amanhecer. Pastor, mas eu estou passando pelo vale. Esse vale não define a sua história. O milagre vai acontecer assim mesmo, porque a palavra de Deus diz, ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temereis mal algum, porque o Senhor está comigo. O Deus de Jacó está comigo, e Deus está com você nesse vale, nesse abismo. Deus está olhando para você e Ele está dizendo para você agora, eu posso fazer o milagre acontecer na sua vida. Eu posso fazer de você um lago, assim como o lago de Genezaré, o local do milagre, se assim você deixar, se assim você ouvir a palavra agora e aceitar ao Senhor e dizer, Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, eu preciso da Tua presença. Senhor, eu preciso do Seu socorro, Senhor. Senhor, oh meu irmão, Deus está falando aqui no meu coração. Quantas pessoas estão na situação daqueles homens ali, com o coração entristecido, porque está passando por uma luta, e lavando as redes está lembrando de todo o sofrimento, de tudo que tem passado, das pessoas que estão olhando para eles humilhados, pais, mães que precisam levar o alimento para dentro de casa, mas que não tem nada nas suas mãos, assim como aqueles homens não tinham nada naquelas redes. Muitos chefes de família,
pai, mãe não tem mais o que levar para dentro da sua casa para dar para os seus filhos, mas o Senhor está mandando dizer: eu ainda sou Deus e olho por você e vou fazer a provisão de Deus chegar na sua vida, vou fazer a minha provisão chegar na sua vida. Se você crê, receba essa palavra no seu coração e viva o milagre de Deus sobre a sua vida. Assim como Deus fez o milagre naquela época, Deus quer fazer o milagre na sua vida. Recebe essa palavra no seu coração e que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Amém? Graça e paz, meus irmãos.